Boa tarde. BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, apresenta FLUP Pensa 2012, com patrocínio do British Council, da Rede Globo de Televisão, da Secretaria Municipal de Educação e do Sistema Firjan através do SESI Cidadania. Acho que a gente falta na literatura brasileira um tipo de ficção que seja um meio termo entre a ficção que a gente chama estritamente de entretenimento e aquela que a gente chama da alta ficção. E acho que é essa ficção que deve ser valorizada, aquela que é acessível. Porque esse tipo de estratégia de discurso de uma parte da literatura, da ficção brasileira, que não te faz entender o livro, eu garanto que muitos de vocês já pegaram um livro e não conseguiram passar da página 5, de tão chato que era. E às vezes ele só começa na 10. E isso acontece muito, e acontece comigo, que fiz mestrado e doutorado em literatura. Então, para mim, o doutorado me serviu para aprender o que não fazer, e não o que fazer, na verdade, como eu não deveria escrever. Acho que a literatura precisa, sim, ser mais acessível, porque essa estratégia de discurso é a mesma estratégia do discurso acadêmico, né? Nas teses de mestrado e doutorado, que muitas vezes são incompreensíveis. Por que são incompreensíveis? Eu sou professor. Se eu escrevo um texto, você não entende, eu garanto o meu lugar, a minha cátedra para sempre, claro. Eu escrevi para não me comunicar, para você não entender, então é muito fácil eu ficar aqui para sempre. A partir do momento que eu me comunico, que eu escrevo um texto que é acessível, você pode me criticar porque entendeu e a gente pode estabelecer um diálogo. E aí eu corro o risco de perder esse lugar aqui. Mas isso é que é o bom da coisa, só que isso é pouco exercitado. Então eu gosto muito de trabalhar com uma ficção que seja acessível. Isso não quer dizer que seja superficial, né? O Nelson Rodrigues tinha uma frase que eu acho excepcional. Ele dizia: o mal dos escritores brasileiros é que ninguém sabe bater escanteio. É uma frase lapidar para mim, é isso mesmo. Todo mundo quer fazer o gol de placa, driblar e sair. Quando aquele escanteio bem batido é que pode resultar no gol bonito. Eu vi algumas tendências muito fortes com relação a Isa já tocou no assunto, a sociologia, a questões sociológicas. Algumas vezes me incomodaram e outras vezes não. Pelo contrário, outras vezes foram essas tendências que deram força ao texto. E me faz muito feliz ler textos que são politizados e que têm essa verve crítica bem politizada e bem sistematizada dentro da ficção. É claro que não basta, e a Isa tem razão nisso, né? É preciso que tenha um componente artístico que te leve a pensar naquela inserção política que tem no texto. Então, concatenar essas duas tendências é que me parece que seja o grande segredo para o tema que foi o desafio dessa vez. Alguns conseguiram fazer isso. Eu vou destacar algumas coisas que eu vi que gostei, né? Por exemplo, há um tipo de paródia, que é uma paródia que já foi muito utilizada por muitos autores, que é a paródia da Canção do Exílio, né? Do Gonçalves Dias. Muitos autores já fizeram isso. Eu li uma paródia da Canção do Exílio que eu gostei muito. Gostei muito mesmo, apesar de ser uma coisa que para mim já é redundante, eu já ter lido em outros autores. Mas a forma como essa paródia da Canção do Exílio foi feita, né, que é uma paródia que tem a ver com essa parte politizada que a gente mencionou aqui, e que tem a ver também com a sociologia transformada em poesia, ou seja, né, a simplificação, que é a tradução do complexo. Essa tradução foi muito bem feita. E, a partir disso, eu gostei muito, né? Eu fiz algumas observações em torno disso. Há também, às vezes, o que eu sinto quando eu falei da história da leitura é que nem gente que puxa ferro. Quanto mais você puxa, mais você ganha músculo. Quanto mais você lê, mais teu repertório pessoal ganha... Você ganha dicionários na cabeça, você ganha sinônimos, né? Tem aquela história que o Chico Buarque ele é viciado em dicionários. Por isso é o maior compositor brasileiro vivo, porque tem 1000 alternativas de palavras, há tantas maneiras de a gente dizer uma coisa, tantas palavras que a gente pode, né, não usar a mesma sempre. Essa é a riqueza de um autor que vai impondo o seu estilo, vai criando palavras, né, e descobrindo conexões entre palavras que ninguém descobriu, né? Então, olha que coisa interessante aqui. Uma pessoa que escreveu um texto chamado Destino Nordestino e que tem um primeiro parágrafo que eu achei que faltava muita informação, é como se as frases estivessem incompletas. Olha, no fundo, sempre achei que fosse uma viagem muito longa para se tornar possível.
Não parece que está faltando alguma coisa? No fundo, sempre achei o quê? Que fosse necessária uma viagem longa para se tornar possível que a viagem, quer dizer, eu senti que a gente podia trabalhar melhor essa frase de abertura. E uma coisa que você aprende como jornalista, que nem sempre é uma regra válida para um texto literário longo, mas uma narrativa curta, sim. É a coisa da TV Globo. Você constrói como um W. Você tem que começar com um soco desses, como é que é, do Anderson. Você tem que começar com um puta soco. Pá! Aí depois você pode... Aí você começa a contar um pouco, você vai um pouco atrás da história. Mas o começo, gente, é aquela história que o Felipe falou. Ah, você leu 5 páginas, na 10º livro estava bom. Mas, pô, 10 páginas para estar bom? O livro tem que estar bom no início. O livro tem que começar muito bem. É claro que ele tem que ir bem até o fim. Mas o começo de um livro é como de uma primeira impressão. É a primeira impressão. Você precisa estar com a ideia já estruturada. É tanto que, como os autores escrevem e reescrevem muito, os começos são sempre melhores, porque eles vivem sendo reescritos mais vezes. Não é? Tem um texto que eu gostei muito também, porque a pessoa foi para o mundo da fantasia, né? Pegou um personagem, Flora, que era capaz de refazer a natureza, né? Então ela chegou, ela veio do mundo à parte, o mundo espiritual não fica muito bem explicado, isso também era uma crítica que eu faria, já que você vai construir uma narrativa que é fantasiosa, né? Não existe na nossa experiência concreta aqui, real, talvez, eu pelo menos senti necessidade desse texto aqui, você tem que explicar um pouquinho melhor o que é isso, de onde vem, porque eu não entendi se eles são seres mitológicos, que se a Flora que está aqui é a Flora, né, uma divindade que existe em algumas culturas, ou se é uma ficção aqui de um mundo que você também inventou. E já que você inventou esse mundo, tem que explicar melhor para mim, para eu entender de onde vieram. Né? Beleza, fala aqui que a Flora estava muito chateada, porque só o personagem masculino do qual ela fala viaja para a Terra, né? E aí volta para esse mundo falando de um planeta destruído, poluído e tal, e a Flora nunca vai. E quando ela vem, ela sai encostando nas flores, fica tudo florido de novo, bota a mão no chão, fica tudo verdinho de novo, e tal. E aí umas crianças se aproximam e percebem o poder dela, e olha só que legal. E ela, ao as crianças perceberem o poder, o personagem masculino, que também foi mal definido, a personagem feminina, apesar de esse lugar de onde ela vem não ser bem construído, a personagem feminina é bem construída. Eu já entendi ela todinha em 2 frases aqui. O masculino já não é muito bem definido. Não sei se ele é marido dela, não sei se ele é um hierarquicamente, né, uma divindade hierarquicamente superior, ou igual, ou que tem uma determinada missão. Então, quando a gente fala de mitologia católica, cristã, por exemplo, que a gente já conhece, então você vai falar, o anjo Gabriel, eu já sei que na nossa mitologia esse anjo é o anjo da morte, então você não precisa explicar muitas coisas. Mas já que você foi para uma narrativa totalmente inventiva, explique melhor, para eu poder me situar. E aí no final, né, quando ela foi embora, e ela ia pisando, iam flores renascendo no caminho e tal, e aí ele fala assim, quando eu vi essa plantação adquirir uma vida e uma força desconhecida pelos baixinhos e por mim. Eu não entendi esse baixinhos. O cara todo sério, todo compenetrado, todo durão, todo sisudo, de repente virou a Xuxa. Pode ser que eu tenha lido mal. Se você explicar para mim, a intenção era essa, eu concordava, até muda a nota aqui. Que não é uma nota ruim, porque o texto é bom. Mas esse baixinhos estragou tudo.